destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico rumo à sua aprovação. O tema da nossa aula de hoje vai ser NBCTG 27R4 imobilizado, vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Esse que foi o tema mais votado por vocês ontem e vai ser exatamente o assunto da nossa aula de hoje. Que legal, pessoal! Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dessecar o conteúdo de imobilizado e eu vou te falar o que tem de mais importante que é cobrado sobre esse conteúdo em prova, para que você faça assim, ó, acerte, marque o X no item correto para que você consiga a tua tão sonhada aprovação. Legal, legal? Maravilha, maravilha! Sejam todos bem-vindos então. Deixa eu ver como é que nós estamos por aqui. Pessoal, dá aquele feedback para mim aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho por aí. Vamos lá. Como é que nós estamos? Me dê um retorno aí, vamos lá. O áudio está bom? Todo mundo me ouvindo bem? Maravilha, beleza, gente. Show de bola, maravilha então. Vamos lá. Gente, então, vamos lá. Vamos tocar aqui o barco, né? Fazer a coisa acontecer. Estoque não, né? Imobilizado vai ser o tema da nossa aula de hoje, né? Estoque foi um conteúdo para trás aí que nós demos, enfim. Né? Hoje a gente vai trabalhar a parte de imobilizado. E só para poder contextualizar, né? Para quem está caindo de paraquedas aqui e nunca assistiu uma aula minha, né? Coloca aqui para mim no chat para poder saber se é a primeira vez que você está assistindo uma aula comigo aqui agora ou se você já vem me assistindo, né? Se você já vem me assistindo, coloca Ninja Pipoqueiro no chat, que é para poder saber. E se for a primeira vez, coloca a primeira vez aí no chat para poder saber também. E só para poder contextualizar, pessoal, é assim, ó. Toda segunda-feira lá no meu Instagram, @ProfOswaldoMarques, inclusive se você não estiver me seguindo, coloca lá para poder me seguir. A gente faz uma votação, eu dou opções para vocês sobre assuntos que eu entendo que sejam relevantes para você poder estudar para a sua prova. E dentro desses assuntos, né, o mais votado é o que a gente vai trabalhar na aula. Então, na nossa votação de ontem, dentre as opções que foram colocadas, o imobilizado foi o tema mais votado e vai ser exatamente sobre ele que a gente vai estudar aqui hoje.
Então aproveita para poder me seguir lá no Instagram, para você poder participar das votações também e consumir os conteúdos que semanalmente eu posto lá. Todo dia tem conteúdo que vai te ajudar a conseguir acelerar o teu processo de aprovação, beleza? Então eu sou o professor Oswaldo Max e eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguirem a aprovação no exame de suficiência e também na parte de concurso público, né? Então, porque os conteúdos são correlacionados, então você pode estar aqui estudando junto comigo para que a gente possa dar esse passo rumo aí à sua aprovação, para que a gente possa comemorar esse grande feito, essa grande vitória juntos aí, beleza? Maravilha, maravilha. Então, para você que vai chegando aí, já deixa o seu like no vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também precisam aprender e estudar sobre imobilizado, para a gente poder estudar juntos aqui a partir de agora, beleza? Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode baixar a apostila da nossa aula de hoje, então baixa logo aí enquanto esse material está disponível aqui gratuitamente no YouTube, né? Então clica aqui para você poder baixar o seu material no link que está aqui embaixo e te convido também a você entrar no nosso grupo de estudos gratuito no WhatsApp, onde por lá semanalmente eu sempre mando o acesso para as nossas aulas ao vivo, os comunicados de votação, os materiais para você poder baixar, tudo a gente envia lá pelo nosso grupo do WhatsApp para você poder não perder nenhum aviso de aula, não perder nenhum material que a gente disponibiliza. Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode baixar para se inteirar semanalmente sobre os conteúdos que rolam aqui gratuitamente, beleza? Maravilha, maravilha, show de bola. Pessoal, então para iniciar aqui o nosso barco da nossa aula de hoje, vou iniciar com a nossa frase do dia. E Albert Einstein já diria assim, ó: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Cara, eu acho essa frase assim simplesmente espetacular, porque querendo ou não, assim, nunca tem um dia bom, né, perfeito, né, assim, onde tudo ornou da melhor forma possível, não aconteceu absolutamente nada fora do comum, digamos assim, né? Então, assim, às vezes a gente espera o melhor momento para poder começar a fazer alguma coisa e, sinceramente, sabe quando é que esse melhor momento vai chegar? Nunca. Porque a gente nunca vai estar 100% preparado para poder fazer alguma coisa, a gente nunca vai estar pronto o suficiente para poder fazer algo e às vezes a gente espera o melhor momento para poder dar aquele passo, né, naquela nossa sensação de quando a gente for dar aquele passo, que ele seja um passo sólido, né, um passo firme, né, para que a gente possa realmente fazer bem feito, digamos assim, né, poxa, eu vou começar a ler aquele livro quando eu tiver 2 horas para poder ler por dia, quando eu puder ler 15 páginas por dia, poxa, mas e se você lesse uma página sequer por dia, será que, tudo bem, você ia demorar mais para poder terminar de ler o livro, mas é melhor do que você esperar aquele livro que está engavetado, que você nunca leu e que você podia estar lendo, mesmo que fosse pingado. Percebe? Então, a grande questão que essa frase que o Albert Einstein fala para a gente é que, assim, a gente não precisa esperar tudo ornar ao nosso favor para a gente poder fazer as coisas. Porque os problemas sempre vão existir. E digo mais, quando a gente resolve um problema, depois aparece outro. Porque a nossa vida é que nem um jogo de videogame, né? Digamos assim, a gente passa de fase e a próxima fase ela não fica mais fácil. Ela fica mais difícil. Só que a gente também vai amadurecendo, a gente também vai crescendo, a gente também vai evoluindo. E a nossa capacidade de lidar com os problemas também vai aumentando. Então, hoje, de repente, pode ser que você seja solteiro e more com seus pais. Mas amanhã, de repente, você é casado e você mora com sua esposa. E daqui a alguns anos, você casado com sua esposa, começa a ter um filho. Então, perceba que a jornada ela vai mudando e as dificuldades também vão sendo diferentes. De repente você mora com seus pais aí, você chega em casa, tem lá, a sua cama tá passada, você tem a comida lá em cima da sua mesa, porque querendo ou não, mãe é mãe, né, gente? Assim, mãe faz sempre o melhor pelo seu filho, beleza. Mas aí quando você casa, você tem que dividir as atividades com a sua esposa. Ela vai fazer uma parte das coisas, você vai fazer outras, e de repente você tem um filho, e aí você tem que cuidar do filho também, e aí o filho vira o nosso lado de cabeça para baixo, porque ele quer brincar, ele quer espalhar as coisas, ele quebra umas coisas, ele organiza outras, desorganiza outras, enfim. O filho é uma bênção, digamos assim, é uma coisa maravilhosa que eu digo que, cara, a sensação de ter um filho é impagável, mas eu também sei que as dificuldades, né, de ter um filho também aumentam. A nossa responsabilidade também aumenta. Não é fácil você acordar 2 horas da manhã para poder levar seu filho para o hospital e no outro dia, 8 horas da manhã, você está pleno trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Mas são os nossos desafios que a gente enfrenta. Isso não torna a vida melhor ou pior, não. São as aventuras que a gente vai vivendo ao longo do tempo. Né? E como Albert Einstein já falava, já disse, né? A felicidade não está na ausência de problemas,
ensinar a capacidade de saber lidar com eles. Só para te dar um exemplo bem rápido para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje, é como se eu te oferecesse aqui um copo com água, né? Não é bem um copo, é uma garrafa, né? Mas o que eu quero te dizer é assim, se eu te der um copo com água e ele tiver pela metade, você pode ficar com raiva de mim, triste, porque eu só te dei um copo pela metade. Mas, por outro lado, você pode ficar feliz porque você está morrendo de sede e pelo menos tem a metade de um copo com água. Percebe? Então, tudo é a forma como você vai enxergar as coisas. Tudo é a maneira como você vai lidar com as situações que acontecem na sua vida. Então, de repente, pode ser que hoje você esteja trabalhando pra caramba, chega em casa cansado, aí tem que ajeitar a casa, tem que preparar comida para outro dia, tem que cuidar do seu filho, tem que botar ele para dormir, de repente tu vai estudar, sei lá, 10 horas da noite, tá morta de cansada. E aí você pensa, caramba, meu Deus do céu, como minha vida é difícil. Pois é, experimenta ficar sem trabalhar. Aí você resolve um problema, porque agora você tem tempo livre, mas você não tem um dinheiro do pão para poder colocar em cima da mesa. E aí teu filho está com fome, está me dizendo para você, mamãe, quero comida, e não tem. Ou então, de repente, seu filho está doente, e você precisa comprar um remédio, e você não tem o dinheiro para poder comprar o remédio. É um problema muito maior, confere? Então, será que ao invés de reclamar que a gente não tem tempo porque a gente está trabalhando, será que a gente não tinha que estar dando graças a Deus que eu estou trabalhando, graças a Deus que a vida é corrida, sinal de que você está sendo produtivo? É só para ficar a reflexão aí na tua cabeça de que às vezes a gente está reclamando de barriga cheia. Obviamente que às vezes existem problemas que são desafiadores, né? Não vou aqui entrar no mérito, eu sei que tem coisas que são difíceis realmente, mas eu acho que Deus não dá uma cruz maior do que a gente é capaz de suportar. E se Ele está colocando um peso nas tuas costas, é porque Ele sabe que você é capaz de segurar. E certamente Ele está fazendo isso para poder te tornar uma pessoa melhor. Isso eu estou falando porque eu acredito em Deus, né? Porque faz parte de mim. Mas se você não acredita em Deus, está tudo bem, né? Segue o barco, faz a coisa acontecer. E é isso, beleza? Então, só queria dar essa introdução aqui para a gente poder iniciar aqui a nossa aula de hoje, para poder te encher de energia, para que essa energia do bem possa transbordar dentro de você também, para que você possa se manter motivado, energizado, para que você possa estudar, se dedicar, não deixar a peteca cair e conseguir chegar ao dia da tua aprovação. Porque a grande questão aqui não é se você vai passar, é quando você vai passar. Porque só tem uma maneira de você não encontrar o teu nome na lista de aprovados, é se você desistir no meio do caminho. Legal? Então se você vai até o fim, até o dia que você vai encontrar o seu nome na lista de aprovados, já coloca aqui embaixo nos comentários, eu vou até o fim. Coloca aí, que é para a gente poder profetizar isso aqui e a gente já mentalizar e já enxergar o nosso nome aí na lista de aprovados. Legal? Muito bem. Gente, então, nossa aula de hoje sobre imobilizado, já tratei para vocês. Então, vamos lá tocar aqui o barco, né, para a gente poder estudar aqui o nosso conteúdo de hoje. A gente vai trabalhar sobre o tema de imobilizado, esse vai ser o assunto que a gente vai estudar juntos aqui hoje. Lembrando que esse assunto, ele é bem explorado em prova, né, tanto na prova do exame de suficiência, como para você também que vai estudar para a parte de concurso público, né. Então, é um assunto que ele é bem explorado. E dos assuntos que normalmente caem na prova, tem a parte de depreciação, que é a parte que cai com maior volume de questões na prova, e uma questão ou outra, não com o mesmo volume de intensidade, mas entra aí a parte conceitual, da classificação de custos, né? Assim, o que entra no custo do estoque, ou não, o que é um valor depreciável, um valor residual, enfim, as classificações das pontas do item do imobilizado. A gente vai ver esses dois parâmetros aqui durante essa nossa aula, para que você consiga chegar aí ao resultado da sua aprovação, beleza? Então presta atenção nesse conteúdo aqui, anota direitinho tudo que eu vou te passar durante essa aula, consuma o máximo de conteúdo que você puder, para você poder aprender muita coisa aqui hoje, né? Mesmo que você diga para mim que não sabe de nada, hoje você vai aprender o passo a passo, o beabá, bem bonitinho. Legal? Beleza, beleza? Então vamos lá. Gente, imobilizado, ativo imobilizado, ele é um item tangível. E aí preste atenção na hora da prova, para você não se confundir, porque vai que o examinador coloca que é um item intangível. Que aí só o português lá na hora da prova acaba dificultando a nossa vida, né? Porque o item intangível ele não é material. E aí é outra norma, tem uma norma específica para o intangível, né? Então cuidado na hora da prova. Tangível é um bem material. Tangível é um bem material. Já o item intangível, ele é imaterial.
material, né? A norma coloca dizendo que o intangível ele é um ativo, ele chama de ativo não monetário, ativo não monetário, sem substância física, ó, sem substância física. Chique, né? Beleza, mas o intangível, de repente, a gente pode tratar isso em uma outra aula, em um outro conteúdo, de repente, uma outra votação. Se vocês votarem no tema de intangível, quem sabe a gente faz uma aula aqui sobre intangível, tá? Eu não vou me adentrar nesse assunto hoje, porque não é o objeto da nossa aula, para a gente não desviar da nossa ação. Então vamos lá. O intangível ele é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias e serviços, para aluguel ou outros, e para fins administrativos, e que se espera ser utilizado por mais de um período. Gente, detalhes importantes que a gente tem que anotar aqui porque cai na prova. O imobilizado é para quê? Para uso. Essa é a palavra-chave. E eu espero que ele seja utilizado por mais de um período. Olha que interessante isso aqui, ó. Oswaldo, o que seria mais de um período? Mais de um ano. Esse ano aqui é como se fosse o exercício social, né? É o período, um ciclo operacional que a norma chama, né? A norma chama de ciclo operacional. Operacional. Se você for lá na Lei 6.404, que foi atualizada pela 11.638, ele chama de exercício social. A norma brasileira de contabilidade chama de ciclo operacional. Legal? Muito bem. E é importante que você entenda essas palavras-chave, porque isso aqui cai na prova numa questão teórica, né? Então, por exemplo, se eu compro algo com objetivo de venda, eu posso comprar algo com objetivo de uso, eu posso comprar algo com objetivo de com objetivo de valorização, por exemplo, né? Então aqui, para cada um deles, vai ter uma destinação específica, porque se eu compro algo com objetivo de venda, eu estou trabalhando um estoque. Se eu compro algo com objetivo de usar na minha operação, eu estou diante de um imobilizado. Agora, se eu compro algo com objetivo de valorização, aqui é um investimento. E por que eu estou te dizendo isso? Simples, gente, porque eu não quero que vocês se amarrem ao item na hora da prova, e sim à forma como ele vai ser aplicado. É claro que, via de regra, se o examinador coloca lá que você tem um imobilizado, o imobilizado vai para onde? Vai para o ativo não imobilizado. Se eu compro lá um veículo, vai para onde? Para o imobilizado. Se eu compro um terreno, vai para onde? Para o imobilizado, via de regra. Mas se ele te der um contexto na hora da prova, aí você vai pelo contexto. Como assim, Oswaldo? Suponhamos que ele chegue lá e diga que você comprou um terreno com o objetivo de vender o terreno. O terreno é o quê? Estoque. Você é uma corretora, você compra e vende terreno. Estoque. Agora você comprou o terreno porque você vai construir uma fábrica. O terreno vai para onde? Para o imobilizado. Agora eu comprei aquele terreno ali, ou aquele imóvel, porque estão dizendo que vão construir um shopping center. E aquele terreno vai se valorizar, aquele imóvel vai se valorizar, aquela região como um todo vai ter uma melhor valorização. E de fato acontece muito isso quando constrói um shopping. Legal. Então eu comprei aquele terreno com um objetivo mais de longo prazo. Meu objetivo é valorização do capital próprio. Então o terreno não é estoque, não é imobilizado e passa a ser um investimento. Percebe? Então cuidado na hora da prova para você entender a destinação que o bem vai ter. E não necessariamente taxar logo de cara, a não ser que ele deixe lá de forma solta. Terreno é o quê? Aí você bota no imobilizado. Né? Veículo é o quê? Imobilizado. Certo? Se ele falar em vias de regra sem dar um contexto, você vai para o parâmetro geral. Agora, se ele te der um contexto, imagina que é um veículo para uma concessionária. Se eu compro o veículo numa concessionária, eu compro com o objetivo de quê? De vender. Então o veículo já não é mais imobilizado, é estoque. Legal? Beleza? Muito bom. Pessoal, entenderam esse conceito inicial aqui? Coloca aí para mim no chat aí se vocês estão entendendo direitinho. Coloca entendi aí embaixo, que é para eu saber que vocês estão me acompanhando direitinho, para a gente poder, ó, não deixar passar nada. Legal? Vamos lá. Muito bem. Seguindo aqui o nosso bonde e trabalhando aqui a composição do custo, trabalhando aqui a nossa composição de custo, o que a norma fala para a gente? Ó? É o montante de caixa e equivalente de caixa que foram pagos ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir o ativo, né? Que é o valor pelo qual ele foi adquirido, né? A aquisição
aquisição do bem, na data da sua, aqui, né? Já coloquei, oxe, na data da sua aquisição ou construção, né? Se o bem tiver sido construído, beleza? Show de bola, maravilha. Então, o que você gastar nessa aquisição aqui, ó, você vai incorporar no seu imobilizado. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado na hora da prova, pessoal? Toma cuidado aqui, por exemplo, com o frete. Toma cuidado com o seguro. Toma cuidado com a instalação aqui é importante, tá? Instalação. Vamos lá, deixa eu explicar aqui um negócio para vocês. Ó. O frete e o seguro, ele pode ser pago pelo comprador, como ele pode ser pago pelo vendedor. E onde é que está a maldade lá na hora da prova, pessoal? Suponhamos que eu comprei uma máquina para poder utilizar na minha operação. E aquela máquina é uma máquina forte, uma máquina grande, uma máquina importante, tal. E aí o vendedor pagou o frete e pagou o seguro. E aí vai vir isso lá destacado para mim. O que eu faço aqui no meu custo, se for pago pelo vendedor? Aqui você não faz PN. Pitomba nenhuma, não faz nada. Não faz nada. Por que, Oswaldo? Porque é gasto do cara lá do outro lado. Para ele é uma despesa, um esforço de venda. Para mim não é nada. Né? Certo? Agora, se foi pago pelo comprador, se eu paguei, aí incorpora o custo. Incorporar o custo. Por que incorporar o custo, Oswaldo? Porque agora foi pago por mim. Se eu paguei, né? Gente, o raciocínio na hora da prova, você tem que pensar assim, ó. Tudo que eu tiver gasto para deixar meu produto pronto e à disposição para uso, para eu poder utilizar aquele meu bem, ele vai se incorporar no meu custo de aquisição. Dali para frente vai ser despesa. Certo? Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui com a instalação? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco do pronto e à disposição para uso? Instalação. Para deixar pronto para uso, certo? Pronto para uso. Legal, beleza. Então, se eu gastei uma instalação, se eu paguei por uma instalação para deixar o bem pronto para uso, aí incorpora. Preste atenção na palavra pronto para uso, pessoal. Pronto para uso. Por que, Oswaldo? Porque imagina só o seguinte. Você comprou lá a máquina, veio lá o pessoal para poder instalar a máquina e ela estava pronta para uso. Só que aconteceu o seguinte. Cara, apareceu uma goteira. Ficou bem em cima da máquina. Se aquela máquina ficar ali, ferrou tudo. E eu chamo o pessoal da instalação de novo para remover a máquina daquele local e instalar em outro local para poder voltar a ser utilizada. A pergunta da prova é, esse custo de reinstalação incorpora ao custo de aquisição do bem? Não, porque ele já estava pronto para uso. A partir do momento que eu reinstalei em outro local, dali para frente é despesa. Legal? Então, cuidado principalmente com a instalação. Porque é a pegadinha que o examinador pode colocar lá no dia da sua prova. Legal? Seguindo aqui o bonde, em alguns conceitos que são importantes, cuidado lá com os itens que eles vão colocar. Assim, na hora da prova, o examinador vai pedir para você calcular uma depreciação, por exemplo. Então, você precisa saber, lá na hora da prova, as definições para você poder saber alocar as contas corretamente. Então, por exemplo, o que seria o valor residual? O valor residual é o valor que eu espero vender o bem ao término da minha vida útil. Oswaldo, o que é a vida útil? Vida útil é o tempo que eu espero utilizar o bem. Perceba, toma cuidado para você não prestar atenção e não confundir na hora da prova. Existe o tempo que o bem vai durar e existe o tempo no qual eu espero que ele fique comigo. Então, se eu compro, suponhamos que a Localiza, que é uma empresa grande aí de locação de veículos, ela compra um carro e ela espera ficar com aquele carro durante 3 anos e depois ela vai revender aquele carro, porque ela não quer mais. Certo? Então, 3 anos é o tempo de vida útil daquele carro. Não significa dizer que ele vai durar 3 anos, ele vai viver bem mais, ele vai durar bem mais. Né? Mas vai durar bem mais na mão de outra pessoa, não na mão da Localiza. Então, o tempo de vida útil é o tempo que a empresa espera permanecer com o bem no uso das suas operações. Legal? E o valor residual é o seguinte, ao término dessa vida útil, eu espero vender por quanto?
Aí é o valor residual. E aí, de cara, você já pode analisar aqui, ó, e puxar uma flechinha para você não confundir. O que seria esse valor residual para não confundir com o valor justo? Tem diferença, Oswaldo? Tem. Porque o valor justo seria o valor de hoje. Seria o preço de venda negociado hoje. E aqui seria ao término da vida útil. Pronto. Beleza? Então, quando eu estou falando de valor residual e estou falando de valor justo, ambos refletem um valor de venda. Só que o valor justo é o valor que eu espero vender hoje, agora, em condições normais de temperatura e pressão. O valor residual é quanto eu espero vender ao término da minha vida útil. Tem também o valor em uso, né, que é o valor que eu espero ter de retorno pela utilização do bem, certo? Aí é um valor mais subjetivo. Beleza. Show de bola. E a depreciação é o valor desse desgaste que o bem vai sofrer ao longo do tempo, né? Digamos assim, né? Que esse bem ele vai ser utilizado. Então, o valor contábil ele precisa ser regredido, digamos assim, né? Ele vai tender a zero ao término da vida útil do bem. Beleza? E esse valor depreciável é exatamente eu pegar o custo de aquisição e eu vou subtrair o valor residual, certo? Muito bem, show de bola, maravilha, muito bom. E, gente, então já expliquei para vocês o que é o valor justo, já expliquei para vocês o que é o valor em uso. Aqui nós temos o valor contábil, que é o que vai estar lá no nosso balanço patrimonial. No nosso balanço patrimonial, que seria o valor contábil líquido, né? Que é você pegar o valor do bem, tirar a sua depreciação acumulada, é o valor que vai estar lá no nosso balanço patrimonial. Legal? E aqui o nosso valor depreciável, né? Ficou repetido aqui, apareceu 2 vezes. Ok, já expliquei. Muito bem, show de bola, maravilha. Gente, então, aí estão os detalhes que são importantes inicialmente sobre o valor de termos de classificação, certo? Agora eu vou falar de algumas pegadinhas que eu entendo que sejam importantes, que é onde o examinador bota na casca de banana só para fazer o mal e você errar aqui no dia da prova. Então vem para cá que eu vou te explicar. Gente, aqui é onde está a maldade clássica que o examinador cobra na prova e a gente tem que prestar atenção. Gente, cuidado de quando eu vou iniciar a minha depreciação, em que data? Porque quando você vai calcular a depreciação, o cálculo em si é simples, né? Porque você vai pegar a depreciação, você vai calcular assim, né? Você vai pegar o seu custo de aquisição, mais o que for de custo para poder incorporar, né? Digamos assim, você vai colocar tudo junto aqui. Você vai subtrair do seu valor residual e vai dividir pela vida útil do bem. Assim a gente calcula a depreciação. Assim a gente calcula a depreciação. Legal, show de bola, tranquilo, muito bom. Só que aí na hora da prova, o examinador vai colocar essas pegadinhas aqui, ó. Porque ele chega lá na hora da prova e pergunta assim, ó, calcule a depreciação acumulada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar a depreciação do mês, do período, né? E multiplicar pela quantidade de meses ou de anos que a depreciação aconteceu. Agora, o examinador vai lá na hora da prova e te dá 3 datas. Ele te dá a data que o bem foi comprado, a data que o bem está pronto à disposição para uso e a data que o bem começou a ser utilizado. Aí você chega na hora da prova e pergunta, caramba, eu iniciei a depreciação a partir de quando? Porque você até sabe fazer o cálculo da depreciação, mas começa a partir de quando? Porque veja, se o examinador só perguntar na hora da prova a depreciação do período, ótimo, a data não vai interferir em nada. Agora, a partir do momento que ele pergunta a depreciação acumulada, ou ele pergunta o valor contábil líquido do bem, aí a depreciação acumulada conta. Percebe? Porque o número de meses que o bem vai ser depreciado vai influenciar na depreciação acumulada, como pode influenciar no valor contábil líquido. Oswaldo, como assim valor contábil líquido? Vem para cá, ó.
Se a questão pedir a depreciação, morre aqui. Se a questão pedir a depreciação acumulada, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aqui a minha despesa com depreciação, depreciação, e vou multiplicar pelo número de meses que o bem foi depreciado. Eu acho a depreciação acumulada. Se a questão pedir para a gente, o valor contábil líquido, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui o meu custo de aquisição, e subtrair da minha depreciação acumulada. Percebe? Então aqui, ó, se o examinador pedir aqui esse item 2, ou se ele pedir aqui esse item 3, percebe que os meses que o bem vai ser depreciado influencia no cálculo? Influencia. Então, se eu não souber responder aqui essa pergunta aqui na hora da prova, lascou. Então, você vai anotar aí no seu caderno para você nunca mais esquecer. Se cai na hora da prova e o examinador te der 3 datas, a data que o bem foi comprado, a data que o bem começou a ser efetivamente utilizado e a data que o bem estava pronto e à disposição para uso, qual a data que você vai marcar? A data que o bem estava pronto e à disposição para uso. Essa é a data que vai fazer você acertar a questão na hora da prova. Legal? Beleza. Outro detalhe importante em termos de cálculo de depreciação. Gente, cuidado se o bem for financiado. Como assim, Oswaldo? Qual é o cuidado que eu preciso ter? Porque suponhamos que você comprou um bem no qual o valor presente dele era 100 mil. Só que tu não tinha dinheiro na época. E aí o que aconteceu? Você comprou ele financiado. E aí você comprou ele em 12 parcelas de 10 mil. Opa! Então perceba, você vai pagar por esse bem quanto? 120 mil. Aí a pergunta que fica é, quanto é que vai ser o valor que eu vou registrar no meu imobilizado? Eu registro 100 mil ou eu registro os 120 mil? Tá vendo como o examinador dificulta a nossa vida na hora da prova? Dificultava, na verdade, né? Porque agora, o que você vai fazer? Agora você está estudando comigo. E agora o meu papel... Gente, qual é o meu papel? É facilitar a tua vida. Porque se você pegar uma norma dessa de imobilizado, vamos só fazer aqui. Produção, tira o slide da tela aí para mim. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. Se a gente pegar aqui a norma do imobilizado, vamos só abrir aqui para a gente ver. Ó. Norma Brasileira de Contabilidade. Vamos abrir aqui o site do Conselho Federal de Contabilidade, só um pouquinho aí, pessoal. Norma completa. Aqui, ó, produção, pode colocar o slide aí na tela. Se a gente vir aqui na NBCTG 27, bem aqui, ó, imobilizado, ó, pronto. Quantas páginas tem esse troço aqui? 17 páginas. Aqui em cima, tá vendo? Ó? A pergunta que não quer calar. Quanto tempo você levaria para poder estudar 17 páginas? Veja, não estou dizendo aqui o tempo que você vai levar para ler 17 páginas. Eu estou dizendo o tempo que você vai levar para ler, compreender, memorizar e destacar o que tem de importante para você acertar a questão na prova. Quanto tempo? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários, responde para mim. Quanto tempo você levaria? Uma semana? Um mês? Um ano? Uma eternidade? Meu Deus do céu. Gente, vou até beber uma águazinha aqui, peraí. O meu papel aqui é facilitar a tua vida. Como assim, Oswaldo? Fazer uma triagem, analisando a banca, entendendo o que ela cobra, vendo os dados estatísticos para poder te dizer, cara, tá aqui, ó, imobilizado, estuda essa parte aqui que é o que cai na prova. O examinador vai te perguntar as fases de classificação do custo, ou então ele vai pedir para você calcular a depreciação, acabou. Tá? 17 páginas, isso aqui é o que o examinador cobra, não tem outro caminho, não tem outra coisa. Às vezes o que te impede de chegar até o resultado da tua aprovação, ou às vezes o que faz você demorar muito mais tempo para você ser aprovado,
é porque você quer estudar o edital inteiro, você quer estudar o conteúdo todo, você quer ver tudo ao pé da letra, para poder dizer assim, ó, eu fiz um checklist, um panorama geral aqui, eu fiz um check-up completo do edital e estudei tudo de ponta a ponta. Beleza, se você tiver 8 horas para poder estudar por dia, excelente. Mas se você for uma pessoa normal, né, de carne e osso, que trabalha o dia todo, e chega em casa cansado, tem que cuidar do seu marido, da sua esposa, do seu filho, né, é completamente inviável. E mesmo que você tenha 8 horas para poder estudar por dia, para que você vai gastar esse tempo todo estudando um monte de coisa que não é necessário? Percebe? Se só cai isso aqui na prova, não cai outra coisa, não cai. Ah, Oswaldo, mas é porque a banca XYZ. Gente, o que muda às vezes de diferença de uma banca para outra é porque às vezes é só o estilo de como é que a questão vai ser cobrada. Tipo, tem banca que cobra um conteúdo com um texto mais longo, outras bancas são com texto mais enxuto, né? Tem banca que exige um pouco mais de interpretação, tem banca que exige um pouco menos. Às vezes é o nível de dificuldade que distingue uma banca da outra, mas a parte do assunto é a mesma. Literalmente, lhe digo isso com a maior tranquilidade do mundo. Então, isso aqui já serve de ensinamento para que você entenda que o que está te distanciando da tua aprovação é ter uma orientação de direcionamento. É isso que vai te ajudar para que você seja aprovado. E é exatamente por isso que eu estou aqui para poder te ajudar. Para encurtar o teu caminho, acelerar o teu processo até a tua aprovação. Para que você estude só o que de fato importa, para você não perder tempo com um monte de coisa que é desnecessário, que não vai te levar para canto nenhum. Faz sentido, pessoal? Coloca para mim no chat aí, faz sentido, se tá legal para vocês aí, né? Já deixa o like no vídeo também, né? Não me seja pão duro de like. Oswaldo, para que tu quer esse like? Simples. Quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele propaga para mais pessoas. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a chegar ao resultado da aprovação. Legal? Muito bem, então vem comigo. Voltando para cá, gente, em relação aqui à questão do valor presente e em relação à questão do valor financiado, o que você vai utilizar para efeito de cálculo, você vai riscar ele aqui, ó. Esse cara aqui está errado. Esse cara aqui está certo. Certo? Oswaldo, esses 20 mil reais aqui vão ser o quê? Vão ser juros. Não vai ser imobilizado. Certo? Então, o valor de aquisição é o valor pelo qual o bem vale hoje. Se eu estou pagando mais caro por ele porque eu não tenho dinheiro, isso é remuneração do dinheiro no tempo, são juros que você vai pagar. Mas os juros não se incorporam ao valor do imobilizado. Beleza? Tudo bem? Show de bola. Muito bom. Então, entendemos aqui essa parte. Legal, legal, legal. Gente, agora vamos para os métodos de depreciação que são utilizados, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o método das cotas, o método linear, alguns chamam de linear, outros chamam de linha reta, cotas constantes, enfim, é a mesma coisa. Tem o método dos saldos decrescentes, né, que é uma depreciação de baixo para cima, né, ela começa alta e ela vai diminuindo, digamos assim, né. Tem o método das unidades produzidas, né, isso aqui está expressamente lá na NBCTG 27, certo? Mas, de uma forma geral, o que a norma que a gente entende é o seguinte, ó. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados para o ativo. Ou seja, aqui o que a norma está colocando para a gente é uma recomendação. Você vai ver o que melhor reflete, né? Então, é uma recomendação. Recomendação. Muito bem. Então, fique esperto com isso aqui, gente, porque o detalhe é o seguinte. Não vai me confundir os critérios de depreciação que está na NBCTG 27 com o critério de depreciação que está estabelecido no regulamento do imposto de renda. Porque eles são sistemáticas diferentes, né? O processo de depreciação pelo regulamento é um. Os critérios de depreciação que vão ser utilizados pela norma brasileira de contabilidade é outra. E ainda tem a questão da reforma tributária. O que isso pode impactar na reforma tributária? Bom, aí são cenas dos próximos capítulos. Isso pode ser um objeto de uma outra aula que não dá para poder aprofundar aqui, certo? Mas de cara, o que eu quero que você entenda é que sim, vai existir uma diferença entre a apuração fiscal
e vai existir uma diferença entre a apuração contábil. É tanto que lá no regulamento do imposto de renda tem um LALU, né, que é para você poder fazer as adições e as exclusões ao lucro contábil para você chegar no lucro fiscal, que será a base de cálculo para apuração dos impostos. Oswaldo, como é que vai ser isso na reforma tributária? Isso a gente vai discutir em um outro momento. De repente a gente faz uma votação para poder, de repente, a gente montar uma aula para poder trabalhar só sobre isso, certo? Para efeito de norma brasileira de contabilidade, existe a NBCTG 32, que trabalha tributos sobre o lucro, que é onde você vai trabalhar o ativo fiscal diferido e o passivo fiscal diferido, que são as tratativas para poder você registrar essa diferença entre a apuração do contábil e a apuração do fiscal, tá? Que também não dá para a gente abordar isso na nossa aula de hoje, porque isso pode ser um objeto de uma outra aula, até porque isso é uma outra norma, né? Se você está estudando essa aula aqui comigo aqui agora, e você é aluno da Turma Ninjas, né, e de repente está aqui ao vivo acompanhando essa aula da Turma da Pipoca, vai no portal do aluno, entra no módulo 3 de Normas Brasileiras de Contabilidade, porque lá vai ter um módulo específico para você poder tratar a questão do imobilizado, para você poder tratar sobre a questão do tributo sobre o lucro, para você poder tratar também a questão da NBCTG 001, que é a que trabalha sobre o teste de recuperabilidade. Só confirmar realmente se é a 01. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, produção, pode voltar aqui comigo, ó. Aqui, ó, essa daqui, ó. NBCTG 01, né, que trata sobre a questão da redução ao valor recuperável dos ativos, né, que é o teste de recuperabilidade. Muito bem. Porque a grande questão aqui, pessoal, é que assim, às vezes as questões na banca, elas misturam os conteúdos, né? Ela mescla o conhecimento de uma norma com a outra. É comum, às vezes, cair uma questão de imobilizado que ele cobre o teste de recuperabilidade de um imobilizado, né? Que aí não é mais a questão do efeito do cálculo de depreciação, como a gente está vendo aqui, né? É o valor contábil do bem de acordo com o teste de reavaliação. E aí a gente trata isso na NBCTG 01, que trata sobre o teste de recuperabilidade. Então, isso tudo está lá no módulo 3 de Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente um módulo para cada norma brasileira de contabilidade, para poder tratar isso separadamente, beleza? E tem os simulados e as questões, as baterias, que a gente mistura tudo, né, para você poder ter aquele panorama de como é que o assunto é cobrado em prova. Legal? Mas volta para cá, ó. Muito bem, show de bola, maravilha. Agora que a gente entendeu todo esse contexto, né, e entendendo que, assim, ó, gente, para efeito da nossa aula de hoje, eu vou focar aqui no método do linha reta, certo? Que é o método das cotas constantes. Método linear, tem prova que chama de método linear, tem questão que chama de linha reta e tem questão que chama de cotas constantes, é a mesma coisa, certo? Oswaldo, cai depreciação acelerada? Cai. Cai depreciação dos saldos decrescentes? Cai. Cai a depreciação produzida? Cai, só que em bem menos volume. O conteúdo que é mais cobrado em termos de prova é para efeito de cálculo de depreciação pelo método linear. Então, para essa nossa aula de hoje, a gente vai focar especificamente nessa depreciação pelo método linear, tá? De repente, a gente pode fazer uma outra aula em um outro momento, né? De repente, a gente faz uma segunda votação. Pessoal, vocês querem que eu monte uma outra aula para poder fazer questões também sobre os outros cálculos de os outros métodos de depreciação? Aí, de repente, a gente pode fazer uma aula adicional dependendo de uma próxima votação, certo? Mas para hoje eu vou focar nessa parte aqui das cotas constantes, porque se a gente aprender isso aqui, já é meio caminho andado para a gente acertar as questões na prova, porque assim, disparado é o que cai mais, tanto na prova do exame de suficiência como em concurso público. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, beleza? Show de bola. Então, vamos lá, para a gente poder entender como é que esse assunto cai na prova. Vamos começar aqui com uma questãozinha teórica. Vamos lá. Ó. E essa primeira questão diz assim, ó. De acordo com o NBCTG 27 do imobilizado, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa que tiver correta. Olha só essa questão, ela diz assim, ó. A depreciação é reconhecida mesmo que o seu valor justo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual não exceda o seu valor contábil. Vala minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Oswaldo. Eu não entendi absolutamente nada. Vamos lá. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo exceda o seu valor contábil. Vamos lá. Ele está dizendo que o valor justo seja maior do que o seu valor contábil. Beleza, vamos lá. Quando a gente vai fazer cálculo de depreciação, a depreciação é calculada como? Eu pego o meu valor de custo, eu subtraio do meu valor residual e divido pela sua vida útil.
certo? Então ele está dizendo que eu vou calcular, a depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo exceda o seu valor contábil. Mas não tem problema se o valor justo for maior, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porque se eu vender o meu bem e ele tiver um valor maior do que o valor que está na contabilidade, significa dizer que eu vou ter um ganho de capital. Um ganho de capital. Beleza. Desde que o seu valor residual, não exceda, ou seja, ele tem que ser menor do que seu valor contábil. Aí esse aqui está certo também. Por que, Oswaldo? Porque, gente, o que é o valor residual? Não é o valor que eu espero vender o bem ao término da sua vida útil? Opa! Então, se eu estou comprando o bem hoje e eu vou vender daqui a 3 anos, é óbvio que daqui a 3 anos ele não vale mais a mesma coisa. Ele vai valer menos, porque tem um desgaste do bem ao longo do tempo, confere? Então, seria improvável uma situação inusitada, na verdade, de eu chegar ao término da vida útil e o bem valer mais do que quando eu comprei. Certo? Então seria uma situação, um evento muito pontual disso acontecer. Né? Qual é a possibilidade de eu comprar essa garrafa aqui por X reais e eu vender ela pelo mesmo valor, vender por mais do que ela vale? Né? Se ela vai sofrer desgaste ao longo do tempo. Ó, por exemplo, ela levou uma quedinha aqui, ó, amassou aqui um pouquinho. Ó. Oh, Jesus. Mas enfim, faz parte da vida, né? Ou seja, ela já não vale mais a mesma coisa, porque ela recebeu uma pancadinha aqui, tá vendo? Pois é. Então, ela já não vale mais a mesma coisa. Então, significa dizer que o primeiro item está correto. Está correto. Beleza, show de bola. Se o primeiro item está correto, já papoca aqui o item A, papoca o item B. Tchau. Vamos lá para o item 2. E o item 2 diz assim, ó. A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade de ser depreciá-lo, de depreciar o bem. Gente, a depreciação é pelo uso. Certo? Se eu estou utilizando o bem, ele vai ser depreciado. Ele está dizendo que a manutenção do bem vai evitar que o bem seja depreciado. Não. Eu estou fazendo a manutenção do bem para que eu possa aumentar a minha probabilidade do bem efetivamente conseguir durar o seu tempo de vida útil. Vamos imaginar um carro. Se eu não troco o óleo e o filtro do carro, no meio do caminho um carro bate o motor e ele acaba. Morreu. Já era. Se eu não faço a manutenção do bem, isso vai acelerar o prazo de morte do bem, digamos assim, de ele ser inutilizado. Mas isso não evita dele ser depreciado. A manutenção vai fazer com que o bem possa durar o tempo de vida que se espera para ele. Certo? Então posso dizer tranquilamente, ó, vamos lá, vamos colocar assim, ó. Vamos supor que esse primeiro item você não soubesse, né? Porque de fato ele é meio confuso mesmo. Esse segundo item é mais escroto. Mas esse primeiro item, né? Agora o segundo não tem como. Esse segundo tá errado. Tá errado valendo. Então se ele tá errado mesmo, então eu já posso papocar aqui o item B e posso papocar aqui o item D. Certo? Show de bola. Vamos lá. Item 3. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. Perfeito. Perfeito. Não tem nada do que se discutir. O valor depreciável é eu pegar o meu custo de aquisição, e subtrair do seu valor residual. Esse é meu valor depreciável. E ele vai ser apropriado de forma sistemática. Ou seja, esse valor, toda a vida eu vou dividir pela vida útil do bem. Perfeito. O item 3 está correto. Né? Se o item 3 está correto, aqui está correto e aqui está correto. Se você soubesse que o item A estava certo, né? Aí você já ia do item C, que é a nossa alternativa correta. Mas se você não sabe, o item D vai ser fundamental, o item 4. Vamos a ele. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. Até aqui está correto? Correto. E suas expectativas diferem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como retificação de erro de período anterior. Não. Por que, Oswaldo? Porque para o ano passado estava certo. Para agora que mudou. Não tem problema. Vamos imaginar que você comprou um carro para poder fazer
transporte de produtos, né? E de repente o asfalto estava um tapete, uma coisa linda, né? Então você pensou, cara, a suspensão do carro vai durar horrores aqui, porque essa pista está um tapete. Só que de repente veio uma chuva fenomenal e o tapete foi todo embora com aquele asfalto maravilhoso que a prefeitura colocou. Beleza. E virou uma estrada carroçal. E aí o que eu tenho dali para frente? Né? A minha depreciação do meu carro vai ficar muito mais acelerada a partir de agora. Então o que eu tenho que fazer? Mudar meu critério do tempo de vida útil do meu bem. Oswaldo, eu posso mudar o tempo de vida útil do bem? Posso. Posso mudar o valor residual? Posso. Anualmente eu tenho que fazer isso, inclusive. Tá? Então o item 4 ele está errado. Então por estar errado, aqui está falso, então o item C de fato é a nossa alternativa correta, né? Muito bem, show de bola. Primeira questão foi para a conta. Vamos então aqui na nossa questão de número 2, que ela diz assim, ó. De acordo com o NBCTG 27 do imobilizado, assinale a opção que apresenta o conceito incorreto. Gente, eu quero o que está errado, tá? Presta atenção nesse tipo de questão na hora da prova, porque às vezes você vai lá na prova, liga o piloto automático e marca lá o item, você lê o primeiro item, está correto e truco, tu marca lá. Então marca, grifa, pinta, destaca, né? Para você poder entender, eu tenho que marcar o item errado, porque o errado é o certo. Se tu marcar o certo, tá errado, mas eu tenho que marcar o errado, porque o errado vai ser o certo no dia da prova. Legal? Vem para cá, gente, vamos com calma. Vamos aqui, ó. Primeiro item, o custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. Perfeito, a gente viu isso agorinha. Se o item A está correto, ele está fora, já não é o item para a gente poder marcar. Item 2, o valor contábil, que é o que está lá no balanço patrimonial, é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após deduzida a sua depreciação e as perdas por redução ao valor recuperável dos ativos, que é o que está aqui na NBCTG 01, né? Que é a do teste de recuperabilidade, né? Da redução ao valor recuperável do ativo, e aqui o da depreciação, que é da NBCTG 27, né? Então o item 2 também, o item B de bola está corretíssimo também, que nada de se discutir. O item C coloca o valor em uso. O valor em uso é o valor futuro do caixa descontado da entidade, espera obter para o uso contínuo de um ativo e com a sua alienação ao fim da sua vida útil ou incorrer na liquidação de um ativo. Gente, vamos lá entender aqui por que isso aqui está errado. Vamos lá, pessoal. Esse item C aqui é aquele item que é mais maldoso, porque você tem que saber como é que é a definição que está na norma. E aí olha lá como é que está na norma aqui, ó. O valor específico para a entidade, né, que seria o valor em uso, é o valor presente. Então já começou errado por aqui, que ele está falando de valor futuro. Ó. E o certo é valor presente, certo? Até porque, se eu estou falando em valor em uso, eu tenho que trazer para a data de hoje, certo? Porque eu vou descontar valor presente. Ele está falando de valor futuro, não é valor futuro, é valor presente. Dos fluxos de caixa da entidade que espera obter com o seu uso contínuo do ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou incorrer com a liquidação de um passivo. E ele colocou aqui, ó, com a liquidação de um ativo, certo? Então aqui, ó, talvez essa parte final aqui ficasse mais difícil de você identificar na questão, mas quando ele fala aqui no começo, né, é o valor em uso, é o valor futuro, aí não, né, porque eu não tenho que trazer a valor futuro. Tudo eu tenho que trazer a valor presente, tá? Então o item C é o item errado e no caso vai ser a nossa alternativa correta. Legal? Vamos para o item D, ó. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionem a liquidação. Oswaldo, o que seriam esses fatores que pressionem a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória? Porque se eu faço uma transação compulsória ou tenho algo que pressione essa transação, ele deixa de ser um valor justo. Eu vou explicar para você aqui, ó. Imagina que a tua mãe vai precisar fazer uma cirurgia e o teu plano de saúde não cobre aquela cirurgia. E aí você está precisando, sei lá, de 100 mil reais. Tu não tem aquela grana ali, mas tu tem um carro que vale 120 mil. Se chega alguém lá
e bota os 100 mil na tua mão, tu vende ou tu não vende o carro? Ah, bonito e calmo, vende aquele carro. Osório, mas eu vou ter um prejuízo de 20 mil. Meu amigo, os 20 mil eu trabalho e recupero. Minha mãe tá ali, cara, tá precisando de mim. Né? Eu vou fazer conta de 20 mil, se minha mãe morrer pro carro de 20 mil reais. Aí, o que eu faço? Olha o remorso pro resto da tua vida. O que vale mais, tua mãe ou 20 mil? A mãe. Não tem nem o que se discutir, isso a gente vai de olho fechado. Então perceba que existe um fator que está te pressionando a vender um bem pelo qual não é o valor justo dele. Percebe? Então, quando você tem essa condição que te pressiona ou que te obriga a fazer algo de forma compulsória, de repente você está tentando vender um apartamento para poder conseguir um recurso rápido, porque senão a Caixa Econômica vai tomar o teu bem e vai jogar para leilão. Então é melhor que você venda aqui, mesmo que você perca alguma coisa, mas é melhor que você venda aqui do que você jogar no leilão, porque aí no leilão, meu amiguinho, ele vende lá pelo valor que der para vender, vai quitar o teu financiamento, né? E se sobrar algum dinheiro, se sobrar, ele devolve para você. Percebe? Então existe uma transação meio que quase compulsória, digamos assim. Percebe? Então o item D está corretíssimo aqui, não tem o que se discutir. Vamos para a questão de número 3, ela diz assim, ó. Questãozinha da VUNESP, para a Prefeitura de São Paulo, para o cargo de analista de planejamento e desenvolvimento organizacional. Vamos lá, ó. Uma entidade adquiriu uma máquina por 75 mil, então vamos colocar aqui a máquina comprada por 75 mil. Para deixar a máquina pronta para uso, olha aqui a palavra-chave, a entidade Fabril incorreu em gastos com frete e instalação, ó, no valor de 450 e de 830. Oswaldo, incorpora isso aqui no custo? Incorpora, porque ele falou a palavra-chave pronta para uso, respectivamente. Sabe-se que o valor residual da máquina corresponde a 10% do seu custo e que o seu valor e que o seu prazo de vida útil são 60 meses. Beleza. Gente, então aqui, ó, eu tenho um valor residual que é 10%, ok? E eu tenho uma vida útil de 60 meses. Beleza. Show de bola. Quanto é que é meu custo de aquisição? É os 75 mil mais o meu frete mais a minha instalação. Eu tenho um custo aqui de 76.260. Beleza, show de bola. Então 10% desse cara, quanto é que é minha depreciação aqui, ó? Meu valor residual, perdão. Meu valor residual é 7.680. Muito bem. Então o item A está dizendo o seguinte, os gastos com instalação e frete são reconhecidos no ativo intangível. Mas peraí, eu estou comprando uma máquina. Máquina é um item tangível. Se ele é um item tangível, ele vai para onde? Para o imobilizado. Então o item A já está errado logo de cara. Vamos aqui para o item B. A máquina será reconhecida no ativo imobilizado da entidade por 76.280. Vamos lá, vamos analisar. O item B, quanto é que é o meu bem aqui? 75 mil. Se eu pegar os 75 mil, somar com o frete, somar com a minha instalação, eu chego em quanto? 76.280. Então, item B é a nossa alternativa correta. Gente, preste atenção na hora da prova. Se eu já sei que o item B é a alternativa correta, precisa a gente responder o item C, o item D e o item E? Não, né? Não precisa. Então, o que você vai fazer? Na hora da prova, ó, examinador, seu lindo, um beijo, um abraço. Próxima questão. Aqui eu vou responder a título de conhecimento. No dia da prova precisa? Não precisa. Legal? Show de bola. Então vamos lá. O item C diz o seguinte, ó, os gastos com frete serão reconhecidos como despesa no resultado do período. Gente, se a questão está dizendo que isso aqui é necessário para poder deixar o produto pronto e à disposição para uso, isso aqui nunca, jamais, em hipótese alguma, vai ser classificado como despesa. Ele incorpora ao valor do custo de aquisição. Então o item C tá errado também. Ele está dizendo que o item... Vamos aqui logo no item E. O valor residual da máquina é 7.583. Vamos lá. O valor residual, a gente já calculou aqui. O valor residual é 76.280. Opa, perdão, 76 é o valor do meu custo total e o valor depreciável, né, o valor residual, perdão, é 7.680, porque a questão está dizendo que o valor residual é 10%. A questão está dizendo que é 5.500 e pouco, está errado. A depreciação mensal vai ser quanto? Bom, para calcular a depreciação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar meu custo de aquisição,
vou subtrair do meu valor residual e vou dividir pela vida útil que o bem deu, que foi de 60 meses. Então, fazendo aqui a conta, eu chego no valor de R$ 1.144,20. E a questão está dizendo que é R$ 1.125. Então, está errado também. Então, de fato, item B, nossa alternativa correta. Legal? Muito bem, show de bola. Gente, antes de entrar aqui na nossa questão de número 4, deixa eu só fazer aqui um adendo importante para vocês, porque toda aula vocês sempre me perguntam assim, né? Oswaldo, essa ela vai ficar gravada? Eu posso assistir ela depois? Oswaldo, as anotações desse material que você está colocando aí, que você está riscando o quadro, a resolução das questões, pode mandar para a gente? Pessoal, o que foi que eu criei? Seguinte, como vocês sabem, a Turma da Pipoca ela é gratuita, sempre foi e eu pretendo que assim sempre seja, certo? E aí, toda terça-feira você pode estar aqui ao vivo assistindo as minhas aulas e consumindo esse conteúdo sem pagar nenhum real. Agora, o que foi que eu pensei? Poxa, eu posso criar como se fosse uma Turma da Pipoca VIP, digamos assim, né? Para os mais íntimos, para os mais chegados, digamos assim, para você que quer ter o acesso à gravação dessa aula, para você que quer ter o PDF com as anotações, com todo o conteúdo que eu estou entregando para vocês aqui, para você ter a comodidade de poder baixar esse material e acompanhar a aula depois, com calma, voltando à aula, assistindo direitinho, né, anotando com mais detalhes esses conteúdos. Então eu criei a Turma da Pipoca VIP para você ter acesso à gravação das minhas aulas ao vivo que eu faço aqui no YouTube e para que você tenha acesso ao PDF com as anotações, com todo esse conteúdo que eu estou te entregando aqui, que ele é mais completo do que esse material que você recebeu aí no grupo do WhatsApp. Perceba que tem um volume de explicação maior no começo, tem a resolução de todas as questões durante o final da aula, né, do meio para o fim da aula, e vai com as anotações de todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui. Então, se você quiser ter acesso, vou abrir aqui rapidamente aqui o portal do aluno para que você possa ver aqui, ó. Você pode ter acesso a todo esse conteúdo, né, lá na nossa Turma da Pipoca VIP, né, no nosso acesso do portal do aluno, e lá você vai ter organizadamente todo esse conteúdo para você poder assistir quantas vezes você quiser, com um acesso de 1 ano a todo esse conteúdo dentro do portal. E sabe o que é o melhor de tudo? Deixa eu abrir aqui, ó. Meus cursos, Pipoca VIP, tá aqui ele, produção, segura aí. Segura aí. Pronto, pode colocar o slide na tela. Então, por exemplo, aqui tem algumas aulas que nós já tivemos aqui até então. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser abrir aqui essa aula sobre tipos de relatório de auditoria, então aqui eu tenho uma aula para a gente poder assistir. E aqui embaixo, ó, você tem a apostila com as perguntas e você tem aqui o PDF com as respostas, ó, com o conteúdo que a gente trabalhou durante a nossa aula. E vai todo bonitinho com as anotações, você pode clicar aqui para você poder baixar, ó, o material bonitinho com todas as explicações e aqui você pode clicar para você poder assistir aqui a aula completa com todo o conteúdo, da aula aqui mastigadinho para você poder assistir, ó. E aqui tem todas as outras aulas com os outros conteúdos para você poder assistir também, o mural de avisos quando tem algum conteúdo novo, tem algumas aulas que são inéditas, né, exclusivas para quem está na Turma da Pipoca, alguns conteúdos exclusivos, enfim, você pode ter acesso a todo esse conteúdo e pagar R$10 numa mensalidade. R$10, né, você vai poder pagar mais barato do que uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Você parcela lá no seu cartão de crédito lá, vai vir a mensalidadezinha de R$10 no seu cartão. Gente, é um valor simbólico frente a esse conteúdo que você vai poder receber aqui, né, que, cara, sim, é literalmente um valor simbólico que você vai passar aí no seu cartão de crédito, R$10 aí você vai poder ter acesso a esse conteúdo, vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai fazer a sua matrícula, né, você vai receber o seu login e senha no seu e-mail, né, e você também vai entrar num grupo de estudos no WhatsApp, que é o grupo da Pipoca VIP, onde lá também tem conteúdos exclusivos que eu posto só lá no nosso grupo VIP da Turma da Pipoca. Então, se você estiver fazendo parte do grupo VIP, você vai ter conteúdos exclusivos lá, né, comentários que eu faço sobre conteúdos, né, explicações adicionais, né, eu mando áudio lá dentro do grupo explicando todo esse conteúdo e você pode ter acesso a esse material que vai ficar disponível para você por lá. Legal? Beleza. Avisa os dados. A gente pode voltar aqui para a nossa aula. Só um detalhe mais importante também, pessoal, que é o seguinte.
para você que quer dar quer ter um nível de acompanhamento mais aprofundado, Oswaldo, eu não quero só uma pipoca VIP que vai ter a gravação das suas aulas. Eu quero ter um conteúdo completo, todo estruturado, com todas as disciplinas do edital, um acompanhamento que eu possa realmente ter um cronograma estruturado, com tudo que vai ser estudado, com as videoaulas, com as apostilas, de todo o conteúdo. Eu não quero ter só uma aula ao vivo, eu quero ter uma estruturação completa do que está no meu edital para poder passar na prova. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link onde você pode se cadastrar para poder entrar na nossa lista de espera, né, para que você possa fazer parte de um dos nossos cursos. Você pode entrar na turma Ninja do CFC, que é um preparatório para o exame de suficiência. Você pode entrar na Operação Receita, que é um curso de contabilidade voltado para concursos públicos da carreira fiscal. Você pode entrar no nosso MBA em Reforma Tributária, na pós-graduação em Normas Brasileiras de Contabilidade, na pós-graduação em Gestão de Custos, no curso de Simples Nacional, Abertura de Empresas, no curso de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, né, dentre outros cursos que nós temos também, beleza? Então você clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se algum desses cursos te interessa, você clica, se cadastra na nossa lista de espera e o nosso time de suporte vai entrar em contato com você para poder te avisar quando a próxima turma vai ser aberta para que você possa fazer parte também. Legal? Então é isso aí. Avisa os dados. Vamos para a nossa quarta questão e ela diz assim, ó. Uma empresa noturna S.A. Está passando por um processo de reorganização administrativa e no levantamento realizado detectou alguns bens no seu ativo fixo que não haviam sido registrados na contabilidade. Esses bens foram adquiridos em janeiro de 2017 e em dezembro de 2019 esses bens devem ser registrados no balanço patrimonial e são eles. Então eu tenho aqui um trator, um imobilizado e um computador. Considerando-se que a empresa adota o valor residual de 20% para todos os bens e sem levar em conta qualquer tipo de atualização monetária, o resultado da soma dos valores contábeis desses bens é igual a quanto? Então vamos lá, uma questãozinha para a Cefa do Pará, aqui ó, para a gente poder estudar aqui uma questãozinha que vai cair, que pode cair na sua prova, né? Muito bem. Então, gente, tem um detalhe importante que a gente precisa se atentar aqui nessa questão, que é o seguinte. Aqui eu tenho um trator que foi comprado por 460, 20 anos. Aqui eu tenho um imóvel. Só que esse imóvel, perceba que ele foi comprado por 1 milhão, mas na verdade, é como se fosse dois bens separados, né? Porque foi comprado um terreno que vale 40% desse valor e tem as edificações que foram feitas, né, sobre esse bem que vai ter uma vida útil de 20 anos. E tem um computador lá de 40 mil. Detalhe. Beleza, show de bola. Então vamos aqui para a gente responder essa questão. Primeiro vamos calcular o valor residual de cada bem. E aí olha o cuidado. O primeiro trator é 460. Ok, 20% dos 460 dá 92. Agora olha aqui o imóvel. O imóvel é 600 mil e não 1 milhão. Por que, Oswaldo? Porque 60 mil é o valor da edificação, ó, e 40% é o valor do terreno. Terreno não sofre depreciação. Terreno não sofre depreciação, verdade, né, Oswaldo? Pois é. Então eu vou utilizar só os 600 mil aqui, ó, que seria os 60%, tá? Ó, 60%. 60% de 20 dá 120. E aqui o computador, 40 mil, 20% dá 8 mil. Beleza. Então eu já achei aqui o meu valor residual, né? Achamos aqui o nosso valor residual. Para achar aqui o valor da depreciação, eu pego o custo de aquisição, subtraio do valor residual e divido pela vida útil, não é assim? Pronto. Então, o nosso segundo passo vai ser fazer o quê? Pego aqui o valor do meu bem, 460, subtraio do meu valor residual de 92 e divido por 20, que é o tempo de vida útil dele. Ó. E aqui eu acho minha depreciação do primeiro bem. No segundo bem, eu vou utilizar 1 milhão, Oswaldo? Não. Os 400 mil aqui, ó, que é o 40% de 1 milhão, terreno não sofre depreciação. Então aqui fica 600 menos 120 dividido por 20, que é a vida útil, ó, certo? Que dá igual a 24. Cuidado aqui, viu, gente? Cuidado aqui com o imóvel. Vou até deixar destacado aqui, ó. Vou até deixar destacado aqui, ó. Aqui é onde está a pegadinha da questão. Legal? Muito bem, beleza. E aqui, por fim, eu tenho o computador. E o computador é os 40 mil menos os 8 do valor residual dividido por 4, que é a vida útil dele. Pronto. Então, eu tenho a depreciação de cada bem. Show de bola.
Como ele quer saber o negócio lá em 31/12/2019, e aí a parada começou em janeiro de 2017, então eu tenho 2017, 2018, 2019. Eu tenho 3 anos. Então o que eu vou fazer? Pegar a depreciação de cada ano e multiplicar por 3. E eu acho o valor da depreciação acumulada de cada bem. Então, recapitulando, primeiro passo, a gente calculou o valor residual. No segundo passo, a gente calculou a depreciação. No terceiro passo, a gente calculou a depreciação acumulada. E agora, no quarto e último passo, a gente vai calcular o valor contábil líquido do bem. Que é só eu pegar o valor contábil, que é só eu pegar aqui, que é só a gente pegar aqui o valor contábil do bem, ó. Que é só a gente pegar aqui o valor contábil do bem. E aqui tem outra pegadinha, né? Vou destacar aqui de outra cor. Para a gente poder analisar. Oswaldo, o meu primeiro bem, ele vale 460. Eu tive 55.200 de depreciação, fiquei com 404. Beleza. O segundo era o imóvel, né? De 1 milhão. O Oswaldo, na hora de trazer para cá, eu não vou colocar os 600 mil? Não. Eu não vou desconsiderar os 400 mil, não. Ele só não entra na base de cálculo da depreciação, mas ele está lá no imobilizado de todo jeito. Então aqui eu tenho 72 mil de depreciação acumulada e o valor total do bem é 1 milhão. Né? Repito, os 400 mil reais aqui é só a questão de não entrar na base de cálculo da depreciação, mas ele entra no valor contábil, normal, beleza? Gente, vocês entenderam isso aqui, pessoal? Sim ou não? Coloca aí para mim no chat aí, ó. Isso aqui é importante, né? Pegadinha grande da prova. E o computador, por fim, né? Que tinha lá seu valor de 40 mil. Vou tirar aqui os 24 mil de depreciação acumulada, fica com 16. Pronto. Então, eu pego o 404 com 928, mais os 16, que dá 1.348. 1.348, item B de bora comemorar. Tá aí a nossa questão de número 4. Beleza? Vamos para a questão de número 5. Nossa última questão aqui da nossa aula de hoje, ela diz assim, ó, questãozinha do TCE, para técnico de controle externo, né, para área de auditoria governamental. E a questão diz assim, ó, a Cia Gama é uma empresa que opera equipamento pesado em sua atividade. Um dos principais equipamentos de aquisição foi adquirido no dia 1º de janeiro de 2015. A gente bota aqui a data, dia 1º de janeiro de 2015, no valor de 2,5 milhões. Beleza, show de bola. E conforme as especificações do fabricante e padrão de operação da Cia Gama, foi estimado uma vida útil de 12 anos para o equipamento. Então, tem 12 anos aqui de vida útil para o equipamento. Com a depreciação pelo método linear e 4% de valor residual. Então, tem lá meus 4% de valor residual. Beleza. Ao completar o 6º ano de operação, a Cia Gama revisou a vida útil e o valor residual do equipamento, em decorrência das alterações do padrão de operação, por meio da consultoria especializada, e o laudo de revisão indicou uma vida útil remanescente de 8 anos. Ou seja, a partir aqui do 7º ano, na verdade, né? A partir aqui do 7º ano, o meu valor, a minha vida útil, que seriam de 12 anos, né, ficaria em 8 anos a partir do 7º ano aqui, certo? E que o valor residual seria de 80 mil. Beleza, era 100 mil, valor residual 80. Show de bola. Com essas mudanças de estimativa, o valor contábil líquido do equipamento, ao completar 7 anos de operação, seria de quanto? Gente, aí é aquele tipo de questão, né, que dá aquele nó no juízo da gente, porque você estuda de um jeito e na prova cai de outro. E aqui é o clássico, né? A gente estuda a depreciação, né, com um tempo de vida útil ok, sem ter um teste de recuperabilidade, sem nenhuma reavaliação, sem nada. Aí, de repente, puf, cai um negócio desse aqui. Deixa eu logo te adiantar. Um bem pode ser reavaliado durante o período? Pode. Então, aqui eu vou te mostrar um caso. Também tem um problema em relação à questão dos custos de remoção. Isso aí pode ser objeto de uma outra aula. Se você for aluno da Turma Ninja, tem isso lá dentro do portal do aluno no módulo 3, tá? Cuidado com o custo de remoção e cuidado com o teste de recuperabilidade. São outros 2 assuntos que podem estar incorporados dentro da depreciação no cálculo imobilizado e que é importante que você saiba e que, de repente, isso pode ser um objeto de uma outra aula se isso entrar em um processo de votação, tá?
Mas é só para você poder ficar logo alerta e esperto, porque também isso pode cair na prova. Mas vamos lá, vamos voltar para cá para você poder entender, né? Assim, só estou te falando isso para você poder entender, deixar isso no radar, porque isso também pode cair em prova, e que não vai dar tempo a gente ver aqui, porque é um conteúdo um pouco mais vasto que não dá tempo a gente ver isso em uma aula só, beleza? Mas vamos lá, pelo menos já estou te alertando aí. Primeira coisa que você vai fazer, bom, eu comprei o bem por 2,5 milhões. A minha vida útil, a questão está dizendo, perdão, meu valor residual é de 4%. 4% de 2,5 milhões dá 100. Então, meu valor residual é 100. Dividido pela minha vida útil, que são 12 anos. Espera aí, Oswaldo, como é que é o cálculo de depreciação? Pega o custo de aquisição, subtrai do valor residual e divide pela vida útil. Custo de aquisição 2,5 milhões, valor residual 100 mil, dividido por 12, que é a vida útil. Pois bem, fechou. Então tem uma depreciação anual de 200 mil. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar pelo tempo que ele foi utilizado, 6 anos. Ó. 6 anos, então eu pego os 200 mil, que é a depreciação de um ano, e multiplico por 6. Então eu chego em 1.200.000, que é o valor da minha depreciação acumulada. Beleza, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu já sei que a minha depreciação acumulada é de 1.200.000, e eu sei que meu bem era de 2,5 milhões. Então, 2,5 milhões menos os 1.200.000, eu tenho um novo valor contábil líquido de 1.300.000. E eu tenho que saber esse cara aqui, porque a partir de agora a gente vai fazer uma reclassificação do bem com um novo prazo. Então, veja, agora eu tenho um novo custo de aquisição, um novo valor contábil, né? Vamos colocar assim, não é nem mais custo de aquisição, né? Agora é um novo valor contábil, menos o novo valor residual, dividido pela nova vida útil. Então, veja, eu tenho um novo bem agora, que o valor contábil dele é quanto? 1.300.000. Vou subtrair do meu novo valor residual, que é 80 mil. E vou dividir pela nova vida útil do bem, que são 8 anos. Então, fazendo aqui a conta, a gente chega no valor depreciável de 152.500. Beleza. Como a questão está pedindo para a gente, né, qual é o novo valor contábil ao término desse 7º ano, ou seja, eu tenho só um ano de depreciação acumulada, né? Então é 1 vezes ele, que é igual a ele mesmo, né? 152.500. Então eu vou pegar o meu novo valor contábil, que é de 1.300.000, e vou subtrair da minha depreciação desse ano, 152.500. Então eu chego num valor contábil de quanto? 1.147.000. 1.147.000, gabarito aqui no item B de bola. Legal? Show de bola? Então, recapitulando, Oswaldo, o que foi que você fez? Primeiro passo, eu calculei a depreciação do bem. Segundo passo, a gente achou a depreciação acumulada. Terceiro passo, a gente achou o valor contábil do bem. Quarto passo, a gente reclassificou a depreciação. Então, eu fiz um novo cálculo de depreciação. Quinto passo, aqui a gente calculou a depreciação acumulada. E no sexto passo, a gente achou um novo valor contábil líquido do bem. Gente, só para vocês poderem entender que toda a questão que a gente trabalha lá na nossa turma Ninjas, né, seja na turma Ninja do CFC, que é o nosso programa de treinamento voltado para a tua aprovação no exame de suficiência, ou nas nossas turmas de concurso público, né, para você que tem a disciplina de contabilidade dentro do edital, né, porque a gente estuda contabilidade como um todo, né, estudar a contabilidade que é cobrada em concurso público, em toda a disciplina a gente sempre faz esse passo a passo. Primeiro passo, faz isso. Segundo passo, faz aquilo. Terceiro passo, faz aquilo outro. Porque a gente sabe que a norma é muito complexa. E a gente sabe que questão de cálculo, os alunos se perdem. Então a gente sempre faz essa separação bonitinha para você poder entender a cronologia de como é que você vai acertar essas questões na prova. Porque a gente sabe que questão de cálculo é difícil. Mas se eu te entregar um passo a passo, te dizendo como é que você vai acertar, é só você replicar isso no dia da prova. Então é assim que a gente trabalha dentro da turma Ninjas, é assim que a gente trabalha na Operação Receita e é assim que você pode estudar daqui para frente também. Reforçando o que eu disse para você lá no começo da aula, o meu papel aqui contigo é literalmente facilitar a tua vida. Pegar um conteúdo que é difícil, destrinchar e resumir, pegar só o que importa para a tua aprovação, para você não perder tempo com coisa desnecessária e aprender o que você precisa saber para acertar a questão no dia da prova. Gente, o examinador ele não está preocupado em saber quantos anos você está estudando. Ele não está nem aí para poder saber o nível de dificuldade que você está enfrentando na tua vida.
Ele não está preocupado em saber quantas reprovações tu já teve que engolir. O examinador não está preocupado, ele está nem aí para isso. Ele quer saber se você sabe marcar o X na alternativa correta. Então, qual é o meu papel? Te ensinar a marcar esse X no dia da prova e marcar o X na alternativa correta. Pronto. Então, mastigado desse jeito aqui, tu só erra a questão no dia da prova realmente se tu quiser. Porque tá tudo mastigado, bonitinho, separado para você poder treinar e praticar. Não estou dizendo que é fácil, tá? Eu sei que você vai ter que pegar isso aqui e conciliar com N outros conteúdos que você vai estudar. Mas sem ter um checklist, sem ter um passo a passo, vai ficar muito mais difícil para você acertar uma questão no dia da prova, percebe? Então o direcionamento é a chave para que você ganhe tempo no teu processo de estudo. Porque assim você vai saber efetivamente o que estudar, onde focar e fazer o pouco tempo que você tem valer a pena dentro do teu processo de estudo. E esse é o meu papel aqui para poder te ajudar a chegar ao resultado da tua aprovação. E aí, gente? Gostaram da nossa aula de hoje? Foi legal? Coloca aí para mim no chat aí, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Tem não. Beleza. E aí, gente, gostaram da nossa aula de hoje? A aula de hoje foi legal? Muito bem. Gente, então, se você gostou dessa nossa aula de hoje, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova e precisam aprender o conteúdo de imobilizado. Assim, todo mundo consegue aprender o conteúdo para poder chegar ao resultado da aprovação. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal e aproveita para poder me seguir lá no Instagram, @ProfOswaldoMarques, porque lá eu posto conteúdos diariamente que vão te ajudar a acelerar o teu caminho até chegar ao resultado da tua aprovação. Beleza? Então, galerinha, por aqui eu fico, mas deixo aqui para vocês a história de um dos nossos alunos que foram aprovados aí no exame de suficiência para você poder se contagiar também e acreditar que assim como os nossos alunos conseguem aprovação, conseguiram aprovação, você pode ser o próximo também. Beleza? Um grande abraço, um beijo no teu coração, fica com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tentei 3 vezes, aí só agora, na 4ª vez, quando eu comprei o curso do senhor, que eu consegui passar. Porque quando eu terminei a faculdade, aí eu falei, eu tô pronta, já sei, já tá tudo fresco, né, na memória. Não foi bem assim, né? Aí reprovei, acertei 15 questões na época. Eram questões, assim, pra mim, que eram surreais. Eu sentia que eu também não tinha me preparado o suficiente. Pra mim foi barra as últimas tentativas, né? Muito frustrada, eu queria desistir, pra falar a verdade. Eu achava que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Porque eu quebrei o pé, na verdade, né, antes de tentar essa vez. Aí eu falei, meu Deus do céu, mais um motivo pra mim não ir. Eu tenho 2 filhas e, assim, é bem desafiador. Com essa limitação também, né, de não poder pisar no chão e tudo mais pós-cirurgia, trabalho, porque eu estava trabalhando. Aí depois eu conheci o curso do senhor, eu falei, não, agora eu vou, nem que seja com o pé mancando. Terminava de trabalhar, aí eu falava, não, eu vou ter que ter pelo menos umas 2 horinhas aí pra mim. Peguei o curso, conciliei dessa forma, 2 horinhas por dia após o trabalho, era a minha dedicação, assim, pra mim. Eu fui aprovada no CF6. Muito obrigada novamente, professora, eu precisava falar assim com o senhor e agradecer também. Desejo que o senhor também seja muito mais iluminado, abençoe muito mais gente, continua com suas lives, continua com seus posts para agraciar muitas pessoas que também precisam da sua ajuda, que é muito bom no que faz, excelentíssimo. Foi a minha aprovação e a minha virada de chave assim na vida. Então, muito obrigada, Deus abençoe e que o senhor esteja muito iluminado também. Continue, né?